Então vamos lá, né, gente? Hoje a gente vai continuar falando sobre os crimes contra a administração pública. Então, no nosso último encontro, a gente encerrou falando do artigo 316, que é do crime de concussão, né? Então, a gente viu que o crime de concussão, e aí eu alertei para vocês que prestarem bem atenção no verbo aí do caput 316, o verbo exigir, pois ele a linha que separa o crime de concussão do crime de corrupção passiva é basicamente apenas a diferença entre o que é exigir e o que é solicitar. Então, fiquem atentos para isso, né? O verbo aí é o elemento principal diferenciador entre esses dois tipos penais. Não o único, mas o principal. Porque o crime de corrupção, como a gente vai ver, tem mais de um verbo. E a gente viu ainda que, dentro do 316, a gente tem um subtipo, né, que seria chamado excesso de exação. Então, como eu comentei na aula anterior, exação é um termo ligado ao direito tributário. Exação seria uma cobrança rigorosa de tributos, o que não é crime. O que é crime é quando o funcionário se excede nessa cobrança rigorosa, exigindo tributo ou contribuição social, né? Tributo, pessoal, para o direito tributário, ele é gênero, certo? Cuja as espécies vocês vão encontrar impostos, taxas, contribuição de melhoria, né? Então, aqui o funcionário exige tributo ou contribuição social, e aí eu alertei que o próprio tipo penal indica o elemento subjetivo quando ele fala que sabe ou deveria saber. O sabe, o elemento subjetivo indicado é o dolo direto e o deveria saber é o dolo eventual, ou seja, é a obrigação do funcionário público saber e ele não se importa em saber nem com o resultado. E que essa contribuição indevido a esse indevido seria elemento normativo. E aí a outra maneira da prática do excesso de exação seria a cobrança do imposto devido, empregando nessa cobrança um meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Se nós temos uma lei que estabelece qual é o meio de se fazer uma cobrança fiscal, isso indica que esse parágrafo 1º do artigo 316 é norma penal em branco. E viu ainda que o parágrafo 2º se refere ao parágrafo 1º e aí tem natureza jurídica de qualificador. Então, uma coisa é o funcionário cobrar de forma indevida uma contribuição ou um tributo que ele sabe que não deveria cobrar, mas esse quanto, né, que é cobrado a mais, ele vai para os cofres públicos. A qualificadora é no caso de que o funcionário vai além. Ele cobra a mais e aí esse a mais ele desvia em proveito próprio ou de outro, ou seja, ele se apropria daquilo que ele cobra a mais. Então, foi com esse tipo penal que a gente encerrou o nosso último encontro. Então, a gente viu ainda os principais elementos do tipo, né, que, na verdade, pouca coisa diverge de um tipo penal para outro, a não ser o tipo objetivo mesmo. Hoje a gente dá início com a corrupção passiva, né? Então, observem, eu alertei que lá no 316 nós tínhamos o verbo exigir, e aqui nós temos o solicitar, e aí há uma diferença, né, entre solicitar e exigir, que vai indicar se a gente aplica um tipo penal ou outro. Na prática, pessoal, a partir do pacote anticrime, né, foi a lei que entrou em vigor agora em dia 23 de janeiro de 2013, na prática, em relação à questão da pena, ou seja, quando do caput, não, a gente não observando, obviamente, os parágrafos que têm circunstâncias, né?
mas observando o caput, tanto faz ele ser condenado como corrupção ou concussão, pois a pena é a mesma do caput, certo? Então, a gente tinha, antes desse pacote anticrime, isso é uma opinião é uma observação minha, que assim que eu li esse pacote anticrime, eu já fiz a crítica, inclusive com colegas aí, professores, que alguns nem concordaram comigo, é claro, ninguém é obrigado a concordar, né? Que já havia uma violação do princípio da proporcionalidade entre o que era previsto como pena para o caput do 317 e do 316. Porque é claro e é evidente que solicitar é algo mais leve do que exigir. E antes do pacote anticrime, a pena da corrupção passiva era maior do que a da concussão, ou seja, uma conduta que era mais branda, mais leve, a essa conduta era combinada uma pena maior. E o que o pacote anticrime fez? Eu acho que deveria ter ido mais além, deveria ter corrigido essa desproporção entre as penas. E não corrigiu. Tentou corrigir, mas tornou as penas iguais, ao invés de tornar a pena da concussão mais severa. Então, essa é a crítica que eu faço em relação à mudança que houve na pena combinada ao 316. Quanto ao 317, nós vamos ter 3 verbos, pessoal. Então, seria solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas é razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, nós vamos ter o verbo solicitar, o verbo receber e o verbo aceitar. Observem que o delito de corrupção passiva, ele é um delito que a doutrina costuma chamar de bilateral. Então, essa bilateralidade, ela vai se dar somente em relação aos verbos receber ou aceitar. Por quê? O verbo receber, certo? Ele só vai ser possível essa conduta de receber algo se uma outra pessoa oferecer. Então, você só recebe algo de alguém que lhe oferece. Vejam só. Então, para quem oferece, quando a doutrina fala em bilateralidade, fala que na outra ponta, né, se alguém recebe o que alguém oferece, o oferecer vai ser punido também. E quem oferece é punido com um tipo penal de corrupção ativa. É o artigo 333, fica no capítulo seguinte, né, que é o capítulo dos crimes praticados por particulares contra a administração pública em geral. A mesma coisa em relação a essa bilateralidade vai ser o verbo aceitar. Então, para que alguém aceite, alguém tem que prometer. Então, aceitar promessa só pode ocorrer se alguém prometer. Então, se ele aceitou promessa, é porque houve, certo, uma outra pessoa que prometeu algo. E essa pessoa que promete algo vai responder também pela corrupção ativa, do artigo 333. Então, isso é o que a doutrina chama de bilateralidade. Isso não se dá com o verbo solicitar, certo? Porque o solicitar parte, a ação, a conduta, parte do próprio funcionário público. E na conduta do artigo 333, que é a corrupção ativa, não tem um verbo correspondente, por exemplo, ao dar, né? Então, alguém solicita e outro dá, teria a bilateralidade. Só que o 333, ele não fala na figura do particular em dar vantagem. Ele só fala em oferecer e prometer. Então, perceba, só pode haver essa bilateralidade nos verbos receber ou aceitar promessa, quando a conduta não parte do funcionário público, mas do particular. Daqui a pouco a gente vai dar uma analisada no 333, porque eu puxo o 333 para junto do 317, aí vocês vão
perceber pela redação do 333, se é que resta alguma dúvida do que eu estou falando. E aí, pessoal, essa conduta se refere à vantagem para si ou para outro, né? Direto ou indiretamente, ou seja, parte do funcionário público ou ele utiliza uma pessoa intermediária. Então, tanto faz o funcionário público solicitar essa vantagem indevida, né, obviamente, como ele utilizar uma pessoa intermediária, ou seja, pode ser um particular. E aí, mesmo sendo um crime funcional, um crime próprio de funcionário público, a gente já, em outras oportunidades, eu já comentei a figura do artigo 30 da parte geral do Código Penal. Então, ser funcionário público é elementar do tipo. Então, lá no artigo 30, a gente tem a regra de que não é possível a comunicação de circunstâncias ou características pessoais entre agentes, certo? Mas, quando é elementar do tipo, ela se comunica. Então, se um funcionário utiliza um particular para solicitar vantagem, direto ou indiretamente, os dois, né, tanto o funcionário quanto o particular, responderão pela corrupção passiva. E aí vem a sequência, ainda que fora da função, antes de assumi-la. Então, é possível que alguém, mesmo que ainda não assumiu uma função pública, solicite vantagem indevida? Eu passei para vocês o pedido de investigação, né, do PGR, Procurador-Geral da República, ao STF, para ver investigação sobre denúncias que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez em relação ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. E no próprio discurso do Moro, ele diz que faz pede, né, para aceitar, para a condição de aceitar o cargo, uma pensão para a família. Pode observar lá no pedido de investigação que tem todo o discurso dele dentro do próprio pedido. Ora, será que existe uma lei que regulamente essa pensão? É claro que não, né? Senão todo ministro teria direito a isso. Então, é uma vantagem indevida porque não tem fundamento legal. E ele solicita antes de assumir a função? Antes de assumir a função. Então, esse é um claro exemplo de como pode haver a corrupção passiva mesmo antes da pessoa assumir a função. Ou fora dela, né? Então, o fora aqui significa estar afastado temporariamente, ou até definitivamente ainda tendo influência, né? Por exemplo, o funcionário que está de férias, de licença médica, ele está fora da função, mas ele ainda pode utilizar a força do cargo para solicitar essa vantagem indevida, né? E aí, é antes de assumir, mas é em razão da função. No exemplo que eu acabei de dar, do ex-ministro Sérgio Moro, é em razão da função, ou seja, ele bota como condicionante de assumir a função que se disponibilize para ele uma pensão, né? Sabe-se lá o que isso vai significar. E aí, como eu disse, né, pessoal, a terceira figura é aceitar a promessa de tal vantagem. Então, para que se aceite a promessa, alguém tem que prometer, né? Então, tanto faz, né? Ele recebeu ou não. Aqui, pessoal, a gente também tem que fazer um alerta que o crime de corrupção passiva ele é formal. Então, se ele pede, mesmo que ninguém dê, praticou corrupção passiva. Só não é formal na figura do verbo receber, certo? Que aí, se ele recebe, aí o crime é material. Ou se ele aceita, mesmo que ninguém cumpra a promessa, também o crime está configurado. Né? Então, o verbo solicitar e o aceitar, o crime classifica-se como formal, enquanto que o receber, o crime é material. Ainda, nós vamos ter uma causa de aumento de pena, né? A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
como eu falei, né, o crime ele é formal, e essa causa de aumento de pena vai se dar se ele não cumpre o seu dever. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que você é parado numa blitz e o guarda de trânsito, né, o agente de trânsito, peça a você uma vantagem para não lavrar uma multa. Só o fato dele solicitar essa vantagem já configura o CAPT. Agora, se ele realmente não lavra a multa, aí a pena dele é aumentada. Então, observem aí a diferença, né? Então, apenas a solicitação já configura, se ele vai além e não lavra a multa, certo? Ou seja, ele deixa de praticar um ato de ofício, ele teria a obrigação de multar, né, o veículo que tivesse irregular, e ele assim não faz, aí praticando a conduta aí da corrupção passiva com a circunstância da causa de aumento de pena do parágrafo 1º. Pessoal, e aí muito cuidado, da mesma forma que eu fiz o alerta em relação ao verbo solicitar, para que não haja confusão em relação ao verbo exigir da concussão, vocês têm que ter cuidado em relação ao parágrafo 2º, certo? Porque o parágrafo 2º ele pode se confundir com o artigo 319, que é o crime de prevaricação. Então, vamos lá entender o que é isso. Se o funcionário deixa de praticar o retardo ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Então, aqui ele está cedendo a pedido, por exemplo, o seu chefe, né, pede para que ele não faça tal coisa. E ele não faz cedendo a esse pedido. Ou mesmo a influência, porque a questão hierárquica. Ele não está solicitando ou recebendo vantagem, nem aceitando promessa. Mas ele está deixando de praticar o ato de ofício com a infração do dever funcional, porque está recebendo essa influência ou um pedido de alguém, certo? Essa figura aí tem natureza jurídica de privilégio. Então, o parágrafo 2º é a corrupção passiva privilegiada. Por que eu digo que vocês têm que ter cuidado para não confundir com a prevaricação? A prevaricação é a conduta de quem deixa de fazer algo, deixa de praticar um ato de ofício com infração de dever funcional por uma questão de um sentimento pessoal. E esse sentimento pode ser um sentimento até nobre. Então, pode ser um sentimento de caridade, de amizade, de inimizade, né, para prejudicar alguém. Então, se for envolvido um sentimento pessoal, certo? Aí não é corrupção passiva privilegiada. Aí vai ser o 319, que é o crime de prevaricação. Quanto aos principais elementos do tipo, a gente vai ter aí, conforme eu disse, crime formal, certo? Admite a tentativa, o sujeito passivo é o Estado, o sujeito ativo é o funcionário público, então não tem muita diferença em relação, por exemplo, à concussão, a não ser o tipo objetivo, no que se refere principalmente ao núcleo do tipo, tendo aí 3 verbos, né? Solicitar, receber ou aceitar. A doutrina classifica, né, a corrupção passiva de algumas formas. Então, essa classificação, na verdade, a classificação ela é útil quando você deseja agrupar, né, fazer conjuntos de coisas semelhantes, né? Então, a doutrina classifica a corrupção passiva, primeiro, quanto ao executor, né? Direta ou indireta. E aí, o próprio caput do tipo penal traz, né? Então, a solicitação de vantagem indevida, direta ou indiretamente, né? Então, direta, quando a vantagem indevida é explicitamente solicitada pelo funcionário, e indireta, quando o funcionário pratica o delito utilizando de terceira pessoa. Quanto à natureza do ato, então,
classifica-se a corrupção passiva como própria ou imprópria. Ela seria própria quando o ato que o funcionário se propõe a executar é ilícito ou irregular. Por exemplo, no caso que eu acabei de falar do agente de trânsito não lavrar uma multa. Ora, ele tem a obrigação de lavrar a multa. Então, ele está se propondo a executar um ato que é ilícito, é irregular. E chama-se imprópria quando o ato for lícito. Ele tem a obrigação de fazer, mas ele diz que só faz se receber a vantagem, né? Por exemplo, dar seguimento a um processo, né? Então, o processo tem um impulso oficial. Então, ele tem a obrigação de andar, mas um funcionário responsável, vamos supor, um diretor de secretaria de vara, pede a vantagem devida para que o processo ande. Ora, ele não depende da aceitação do recebimento dessa vantagem. O processo tem que andar. Então, o ato é lícito, né? Fazer o processo andar é lícito. Só que ele pede, em troca de cumprir a sua obrigação, a vantagem devida. Ainda temos duas classificações, né? Então, quanto ao momento, né, a gente pode ter a chamada corrupção passiva antecedente, quando a solicitação de vantagem é antes da prática do ato ou a subsequente, né? Primeiro, o funcionário pratica o ato para somente depois receber a vantagem. Temos ainda quanto à conduta, né? Ela pode ser comissiva ou omissiva. O funcionário pratica ato em decorrência da vantagem solicitada. Então, como eu acabei de dar o exemplo do lance aí do processo seguir, né? Ele pratica o ato em relação da vantagem, ou omissiva. Vamos supor que seja o contrário, você se dirige até a vara para solicitar que o processo seja emperrado, que ele não ande. Então, o funcionário aí deixa de praticar a sua obrigação, né? Então, ele está praticando corrupção passiva e a sua conduta é omissiva. Conforme eu falei, né, pessoal, acerca da bilateralidade do crime, a outra perna da corrupção seria a corrupção ativa. Ela não faz parte do capítulo 1, né, que seria crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. A corrupção ativa está no capítulo dos crimes praticados por particulares contra a administração em geral. Então, o 333 seria oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Observe que aqui na corrupção ativa eu só tenho dois verbos, oferecer ou prometer. Enquanto que na corrupção passiva eu tenho três, né? Solicitar, receber ou aceitar a promessa. Então, eu só vou ter o receber ou aceitar a promessa tendo correspondente aqui no artigo 333. Eu não tenho no solicitar. Então, se o funcionário público solicita a vantagem e o particular dá essa vantagem, não há crime por parte do particular. Como também, quando há os verbos que têm correspondente, que eles não são correspondidos. Vamos supor que o particular ofereça a vantagem, mas o funcionário não aceite. Não receba, né? Aceitar está ligado ao prometer. Não receba. Nesse caso, só há corrupção ativa, não há corrupção passiva. Vamos supor que o particular prometa a vantagem e o funcionário não aceite. Então, só há corrupção ativa. Da mesma forma, também pode ser que o funcionário solicite a vantagem e o particular não aceite. Vamos dar o exemplo novamente do agente de trânsito, né? Você está com o farol queimado, é parado numa blitz, e o funcionário solicita vantagem para não lavrar a multa, e você diz, não, pode multar. Mesmo ele não tendo recebido, você não tendo dado a contrapartida a ele, mesmo ele lavrando a multa, o crime já está consumado, ele já praticou a corrupção ativa, né? A passiva, desculpe, do 317. E em tese, né, pessoal,
Isso eu digo em tese, porque isso é muito difícil que na vida real aconteça, por força do artigo 301 do Código de Processo Penal, né, o particular poderia até dar voz de prisão em flagrante ao funcionário público, né? Agora imagine a situação, você parado pela polícia, o policial lhe pede vantagem e você dá voz de prisão ao policial, né? É uma coisa que, em tese, é possível, mas na prática a gente não vê. Isso acontecer, a não ser que a pessoa não esteja com as suas faculdades mentais em ordem, né? Mas que há o direito a chamada prisão em flagrante facultativa prevista no artigo 301 do Código de Processo Penal. Temos aí uma causa de aumento de pena que é semelhante, pessoal, àquela que tem lá no 317. Então, a pena é aumentada de 1/3, sem razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Veja só, o particular pode oferecer a vantagem, o funcionário pode receber e não cumprir, né, o que prometeu, ou seja, deixar de fazer ou retardar o que é ato de ofício. Mas mesmo assim, ocorreu os dois crimes, tanto por parte do particular quanto do funcionário público. Mas se ele não cumpre o seu dever, isso o funcionário público, aí os dois, o particular vai responder pelo 333, parágrafo único, e o funcionário público vai responder pelo artigo 317, parágrafo 1º, né? Então, tem reflexo nos dois crimes. Quanto aos principais elementos aí do tipo, pessoal, a gente vai ter diferença em relação ao sujeito ativo, né? Porque, conforme eu falei, o artigo 333, ele não está dentro do capítulo dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, então ele é crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Eu só puxo, né, o comentário desse artigo para perto do artigo 317 apenas por uma questão didática, né, da gente tratar os dois tipos penais juntos, certo? E aí, obviamente, o tipo objetivo, né, vai modificar, porque nós temos um núcleo do tipo totalmente diverso do anterior, e observando também em relação ao dolo, né, o dolo o tipo subjetivo dolo, tanto na corrupção ativa quanto na passiva, nós temos esse especial fim de agir, né, que é a obtenção de vantagem, tanto por parte do funcionário público, quanto por parte do particular. Em seguida, pessoal, a gente tem o crime de facilitação de contrabando ou descaminho, certo? Então, é bem simples, o tipo penal é facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. E antes da gente analisar o tipo penal em si, a gente tem que entrar em dois conceitos. Tem que saber o que é contrabando e o que é descaminho. Então, contrabando é a importação ou a exportação de mercadorias proibidas, né, de entrada e saída no país, né? E essa proibição, pessoal, ela é de forma relativa ou absoluta, ou seja, ela é absolutamente proibida. Não se pode comercializar o produto dentro do país. Ou ela é relativamente proibida. Se pode comercializar, mas tem um regramento, tem uma legislação, tem uma norma específica de qual é o procedimento, certo? Então, por exemplo, cigarro. Cigarro é permitida a comercialização, mas a entrada ilegal de cigarros no país configura contrabando e não descaminho. E descaminho, pessoal, seria a entrada de mercadorias cuja a circulação, a comercialização no país é legal,
mas que não houve o recolhimento dos impostos. Então, o contrabando, o objeto material dele é a mercadoria ilegal, enquanto que descaminho, o objeto material do descaminho seria o tributo que deixou de ser recolhido, certo? Mas aqui, pessoal, nós não estamos falando do crime de contrabando ou descaminho. O crime de contrabando e descaminho também vai estar nos crimes praticados por particulares contra a administração em geral. É o artigo 334 e o 334-A, né? Um para contrabando, outro para descaminho. Então, aqui o que está se punindo é o funcionário público que facilita a prática desses ilícitos, certo? E, obviamente, né, o tipo penal aí traz com infração de dever funcional, quer dizer que só quem pode praticar esse delito é quem tem o dever de fiscalização. Então, vamos supor, na fronteira do Brasil com o Paraguai, né? Nós temos lá Polícia Federal, Receita Federal fiscalizando a entrada de mercadorias no país. Obviamente, ao artigo 318, certo? O funcionário que pode praticar esse crime é esse policial federal ou esse funcionário da Receita Federal que tem o dever de fiscalização e assim não faz facilitando, certo? Então, não é o crime de contrabando desse caminho. Contrabando desse caminho é crime praticado por particular contra a administração em geral. E essa conduta facilitar, pessoal, se refere a tornar fácil, né? A dar meios, né, de acesso a quem está praticando o delito de contrabando ou descaminho, não colocar os obstáculos necessários, né? Então, de qualquer forma, concorrer para a prática, para a facilitação da entrada das mercadorias. Não é concorrer para a prática, porque se é o próprio funcionário, mesmo que seja responsável por fiscalizar, se é ele que pratica o ato, né, de entrar mercadorias ilegais ou de fraudar aí o fisco, ele vai estar respondendo por crime comum, né? Lá do artigo 334. Então, a gente tem, por exemplo, tem casos, vários casos, né? Não sei se vocês lembram de um policial federal, né, que ficou muito conhecido na época daqueles casos lá da Vara Federal de Curitiba, o japonês da Federal. Ele foi condenado por contrabando de cigarro, né? Então ele não foi por facilitação, porque não era na sua atividade de fiscalização que ele facilitava. Ele mesmo, junto com um conjunto de outros agentes, traziam o cigarro para dentro do país. Isso também, pessoal, não vai se aplicar a outros funcionários públicos, né? Que não tem esse dever de fiscalizar. Vamos supor que um funcionário público que trabalha aqui no órgão, vamos supor, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, vá para o Paraguai e entre com contrabando ou entre sem pagar os impostos. Obviamente, não é porque ele é funcionário público que ele vai responder por crime funcional. Ele não está agindo dentro das suas atribuições. Ele está agindo como particular. Ele vai responder pelo 334 ou 334-A. Outras observações, pessoal. Como descaminho ele é um crime que se refere a não arrecadação de tributos, a jurisprudência segue no caminho de utilizar aquela portaria ministerial, né, do Ministério da Fazenda, portaria 75 de 2012, que diz o limite, né,
o mínimo que é exigido para se proceder com a execução fiscal. Então, esse mínimo, de acordo com essa portaria, é R$ 20.000. Então, mesmo que haja o afastamento da conduta do descaminho, ou pela aplicação do princípio da insignificância com a utilização dessa portaria, ou com o pagamento, né, a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, isso não afeta em nada a tipificação da conduta da facilitação de contrabando ou descaminho, né? Então, mesmo que o agente que pratica o descaminho, e isso que eu estou falando só se aplica ao descaminho, não se aplica ao contrabando, porque não se aplica o princípio da insignificância em relação ao contrabando, somente ao descaminho. Então, mesmo que o agente que pratique o descaminho não seja punido, o funcionário público que facilitou o descaminho será punido. E não esquecer também, né? E aí, essa observação vai valer para os dispositivos anteriores, que eu acabei de comentar, o 317 e o 316, que é a aplicação do parágrafo 2º do 327, né, que aumenta a pena quando o funcionário público exerce cargo de chefia, né, de comissão. Dando sequência, pessoal, a gente vai ter aqui o crime de prevaricação. Então, o prevaricar é deixar de cumprir uma obrigação, certo? Então, esse é o sentido de prevaricar. Então, o 319 traz retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Lembrando do alerta que eu fiz em relação ao parágrafo 2º do 317. Então, não confundam prevaricação com corrupção passiva privilegiada. Então, esse interesse ou sentimento pessoal, vai se referir a qualquer sentimento, seja bom ou ruim. Então, amor, raiva, vingança, ódio, amizade, inimizade. Isso é o que move a pessoa que pratica a prevaricação. No parágrafo 2º do 317, o que move o agente é uma influência ou um pedido. Não há questão desse sentimento pessoal. Vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém, né, uma pessoa já de idade avançada, né, se dirige até uma vara civil, onde contra ela corre uma ação de cobrança, e aí ela conta sua história, né, sua triste história de que vive com auxílio previdenciário, não tem condição de pagar, recebe só um salário mínimo, tem que gastar muito dinheiro com medicamentos e tal, e aí isso sensibiliza o funcionário da vara, que diz, olha, eu não posso, eu tenho, a única coisa que eu posso fazer para a senhora é botar o seu, isso não ocorre, né, porque o processo hoje é virtual, mas vamos supor num local onde o processo é físico. Eu vou fazer o seguinte, fiquei com muita pena da senhora, né, muita dó, e por um sentimento aí até de caridade, eu vou colocar o seu processo lá embaixo para ele demorar, né? Ora, o que moveu essa pessoa foi um sentimento que você pode até avaliar que foi nobre, né? De caridade, né? De benevolência. Mas isso não pode influir na prática dos seus atos de ofício, certo? Ele tem que cumprir sua obrigação. Então, quando ele pratica por um sentimento desse, ele está praticando o crime de prevaricação. E pode ser o inverso também, né? Chega até lá uma pessoa, né, na mesma condição, tem uma ação de cobrança, e aí o funcionário
reconhece a pessoa contra como uma pessoa que ele tem inimizade e ódio, e aí acelera, né, o processo para que prejudique a pessoa, né? Dessa forma, o sentimento aí não foi nobre, foi de inimizade, de vingança, né, de raiva, de ódio, mas também faz parte aí do elemento subjetivo da prevaricação, né? Então, o que move o funcionário público na prática desse delito seria exatamente esse sentimento pessoal, né? Não importa, né? Ou o motivo é torpe, né? Então, quanto aos principais elementos, nós vamos ter o bem jurídico, como todos os outros contatos sobre os crimes contra a administração pública. Sempre nós temos aqueles princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, né? O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, a conduta do funcionário público atinge um ou mais desses princípios, né, que orientam a administração pública. Sujeito à administração pública, sujeito ativo, o funcionário público, e o sujeito passivo, o Estado, que é quem é titular desse bem jurídico, administração pública. Quanto ao tipo objetivo, nós vamos ter três condutas, né? Retardar indevidamente, deixar de praticar. Então, o indevidamente aí ele funciona como elemento normativo, né? E as condutas se direcionam, né? Apontam para ato de ofício. Enquanto o tipo subjetivo, né? Nós vamos ter um especial fim de agir, né? No dolo, que é a satisfação desse interesse ou sentimento pessoal. Observar também, e aí essa observação ela vale, como eu disse, vale para todos os tipos penais desse capítulo, né? Vai estar lá no parágrafo 2º do artigo 327. Então, se ele ocupa cargo em comissão, função de direção ou assessoramento, de órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, aí nós vamos ter a pena aumentada em 1/3. E cuidado também, pessoal, que nós vamos ter o crime de prevaricação previsto em outras legislações, né? Então, teremos aí um conflito aparente de norma que é resolvido pelo princípio da especialidade. Então, o Código Penal é norma geral e nós vamos ter normas especiais que tratam também de condutas semelhantes à prevaricação. Então, nós vamos ter no Código Eleitoral, na Lei de Serviços Postais, na Lei de Crimes Ambientais, crimes contra o sistema financeiro e na Lei de Improbidade Administrativa. Então, tendo elementos que casam, né, com o previsto em uma dessas leis, né, nós vamos ter que aplicar o princípio da especialidade e ir para legislação especial, ao invés de aplicar a norma geral prevista aí no artigo 319. Pessoal, eu vou parar por aqui, certo? A próxima aula a gente continua da prevaricação imprópria, que é uma conduta bem específica, né? E que envolve o comentário de outros tipos penais também, como, por exemplo, crimes contra a administração da justiça e a Lei 7.210 de 2012, que é a LEP, né, a Lei de Execução Penal. Então, a gente começa de prevaricação imprópria, que é uma conduta bem diferente da prevaricação,
eu não sei nem por que recebe esse nome. E a gente, a partir da próxima aula, continua daqui. Né? Eu vou parar, né, a gravação para que vocês possam ficar à vontade para fazer perguntas de eventuais dúvidas que tenham.